Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, De Olho no Esporte. Apresentação Celso Romanquivi. Um oferecimento do Grupo Pra Frente Brasil. Atendendo bem para atender sempre. Olá, você que acompanha as redes sociais do Jornal Preto no Branco. Nós estamos chegando nesta segunda-feira com mais um podcast De Olho no Esporte, sempre com o apoio do Grupo Pra Frente Brasil, rede de postos e transportadora. E hoje o assunto é bicicross. Nós estamos aqui com a família Moraes. Estamos aqui com o Alessandro, ele é vice-presidente da Federação Paranaense de Bicicross, com o Davi, o Davi Moraes, que tem 9 títulos paranaenses de bicicross, e também tem campeonato brasileiro, e com a pequena Alice Moraes, que também tem títulos aí, tem título paranaense, tem título brasileiro e tem título sul-americano. Vou conversar primeiro com o Alessandro, ele como vice-presidente da federação e também como um praticante do bicicross, não é, Alessandro? Como que é reunir uma família de amantes do bicicross? Boa tarde, Celso. Na verdade, a gente começou lá em 2018, um amigo nosso comentou que estava sendo construída uma pista em Cascavel. Eu sempre gostei do ciclismo, quase nunca competi, mas sempre gostei, né? Então eu incentivo meu filho desde muito pequeno, ele anda de bicicleta e tal. E quando surgiu a ideia da modalidade, nós fomos conhecer e os idealizadores que lá estavam, que era do Clube West Bikers, eles falaram, não, seu menino pode participar, não sei o quê, e a gente se apaixonou pelo esporte. De primeiro momento entrou meu filho, na época com 6 anos, e a minha filha ela ficava mais na torcida, porque ela era mais bebê, né? E logo depois, quando ela atingiu idade também, ela começou a competir naquelas bicicletas de equilíbrio, com os pés, assim. Com quantos anos ela começou? Com 4 anos. 4 anos já praticava o esporte? Com 4 anos ela já praticava. Com quantos ali? Com 6 anos. Com 6 anos ele começou a praticar. No ano que estreou, foi campeão, né? Paranaense, pela Federação Paranaense. Na época eu era apenas um pai que levava os filhos, e aí a gente acabou se envolvendo, me envolvi no clube aqui, depois tivemos o convite para ajudar a organizar o esporte a nível de estado, né? Que a federação hoje ela é a nível de estado, né? Nós atendemos várias cidades aqui, apesar do esporte estar mais concentrado aqui na região oeste, né? A maioria das cidades que possuem mais pistas estão aqui na região oeste do Paraná. Então o esporte acaba se concentrando para cá. Ficando mais forte para cá também. Mas temos pistas em Curitiba e Londrina também. De cabeça você lembra assim aqui na nossa região ou em Cascavel quantos praticantes mais ou menos do bicicross aqui, desta específica modalidade? O Campeonato Paranaense deste ano, ela está contando com a média de 180 atletas por prova. Por prova, né? Por prova. O nosso calendário hoje... O nosso calendário hoje ele conta com 6 etapas. A primeira etapa foi Foz do Iguaçu, a segunda etapa foi Marechal Cândido Rondon, aí a próxima etapa agora é dia 22 desse mês, vai ser na cidade de Mercedes, e aí depois vem Toledo, vem Cianorte, vem Cianorte e Palotina. Cascavel não tem pista para fazer essas provas? Hoje não temos. Hoje a cidade de Cascavel não possui a pista. Qual que é o motivo de não ter uma pista específica para o bicicross? Um pouco vem desde que eu entrei, eu comecei a pesquisar sobre a modalidade aqui na cidade. Tivemos grandes atletas aqui, né? Tivemos grandes atletas. Na década de 90, ali início da década de 90, tinha uma pista dentro do Ciro Nardi. Depois teve uma outra pista que era num terreno da Copavel, ali da Associação da Copavel. Essas duas pistas sediaram etapas do Paranaense naquela época. Olha só, né? Sediaram. Nós temos um grupo de WhatsApp onde a gente começou a encontrar esses atletas daquela época e mais novos ali na época, no início de 2000, né? Que faziam parte da modalidade, né? Tinha o Bicicross Clube Cascavel, se não me falha a memória, o Clube de Bicicross de Cascavel. Lá no início da década de 90, eles participaram bastante na região do Sudoeste, onde ficava a sede da FPB na época, e eram 12, 13, 15 atletas que estavam participando. De 2018 para cá, quando a modalidade começou a ser fomentada na cidade, nós aqui da cidade chegamos a contar com 20 atletas competindo no Paranaense. Ali 2018, 2019, um pouco antes da pandemia, né?
E aí a gente tinha essa quantidade de atletas que competiam pela cidade. O que falta para ter uma pista de bicicross aqui? Nós sabemos agora que o nosso amigo Suco, na Secretaria de Esportes, está dando apoio a todas as modalidades, e eu quero novamente parabenizar ele pelo apoio que ele vem dando, não a modalidades específicas, mas de um modo geral a todas as modalidades. Você já chegou a conversar com ele a possibilidade de uma montagem de uma pista de bicicross aqui em Cascavel? Sim, umas 2 semanas a gente entrou em contato com eles, por conta que nós tínhamos um projeto lá na região do Lago, estava sendo construída uma pista lá, foi onde que o meu filho aprendeu, treinamos muito naquela região ali, e aí a gente está viabilizando uma outra área. E ele, lá no passado, lá em 2016, junto com o Evandro Gobi, ele foi um dos que ajudou a viabilizar aquele espaço lá na época. Ele participou muito, foi bem ativo lá para viabilizar espaço. E agora ele está, como ele está na secretaria, ele tem, a gente já fizemos 2 reuniões, estamos em caráter de viabilização junto ao meio ambiente, se o espaço que a gente está pretendendo é capaz e é possível, né, para poder alavancarmos a pista e montar, construir a pista aqui na cidade. Qual que é a área que seria necessária hoje? A área que nós tínhamos ali na região do Lago era uma área de 10 mil metros quadrados, porque ela compreende pista, uma área de uma estrutura, né? Uma área com banheiro, uma área com espaço para guardar a bicicleta por conta do projeto, né? Nós tínhamos o projeto na época lá, nós contávamos com 7 bicicletas, e aí ficava um pouco na minha casa, um pouco na casa do Evandro lá, que é do clube também. E aí a gente fazia o quê? Nós ficávamos revezando para levar isso, levava água, porque lá não tinha essa estrutura. Então é mais ou menos um espaço assim, né, que a gente precisa para tudo. Já tem mais ou menos conversações e um projetinho encaminhado, então. Nós temos uma luz no fim do túnel. Isso, para aquela área nós tínhamos todo o projeto, orçamento, valores, tudo nós tínhamos para aquela área já. Só que por conta da trincheira lá do Cascavel Velho, vai tomar uma parte da pista. E vai aumentar muito o fluxo lá. E como a gente acaba sendo inviável, exatamente. Né? Até pela segurança de crianças que vão praticar lá. Né? Exatamente. A área lá era fantástica, mas daí ela acabava se tornando inviável porque o deslocamento dessas crianças para lá e o próprio projeto social que nós tínhamos lá, né? Nós chegamos a atender 200 crianças ali, né? Naquela região. Então, são crianças que saem da rua para um projeto legal. Né? Exatamente. A gente tem a intenção, na época a gente começou, tanto que eu fiz a apresentação na escola dos meus filhos, da modalidade, a intenção era integrar a escola com a modalidade, para que a criança não ficasse, ela tivesse essa oportunidade de desenvolver esse esporte. E hoje nós sabemos também que o bicicross, o BMX Racing, que como é difundido em nível de mundo, ele é base para toda modalidade de ciclismo. Então todo atleta que passa por essa modalidade, em qualquer outra modalidade que ele for, dentro do ciclismo, ele vai se destacar. Seja pelo domínio, pela força, pela seriedade, pela constância de treinos. Concentração. Exatamente. Fora que forma o principal, né? Forma um cidadão diferente. Nós temos... Legal. Alessandro, vamos torcer aí. A gente faz um apelo aqui novamente aos nossos vereadores, né? Para que olhem com carinho, conversem com o Alessandro, também ao Suco, nosso secretário de esportes, para que coloque em prática esse projeto aí e que saia realmente essa pista de bicicross, para que tenha-se mais uma opção às nossas crianças de praticar um esporte que traz saúde. Eu vou conversar agora com a Alice, ela está meio ruinzinha da gripe, né, Alice? Mas consegue falar alguma coisinha? Ela começou com 4 anos, é isso? 4 anos. Como foi para você vencer aí? Você foi 4 vezes paranaense, campeã paranaense brasileira. Como que é subir no pódio, levantar troféus? Tem aqui um monte de troféu, tem aqui o teu capacete, né, Alice Moraes. Como que é para você? Para mim é muito bom, por causa que eu fui incentivada por causa do meu irmão, porque eu vi ele correndo na pista, e quando eu vi ele, eu vi que eu senti que eu também ia conseguir. Então, quando eu vi ele correndo, eu também quis correr. Então, quando eu cresci, eu comecei a correr e deu certo. E você começou com aquelas bicicletinhas com rodinha do lado, não é isso? Ou não, já começou com uma bicicleta? Mesmo, assim, não tinha pedal. A gente ia a pé por causa que a gente não conseguia se equilibrar. Legal. E como que foi para você o começo? Quando eu era mais pequena, meu pai falou que eu saí em primeiro. Mas eu esperava os meus amigos e eu, ficava empatado. Legal. Vamos falar agora com o nosso campeão aqui, Davi.
O Davi Moraes, que é filho do Alessandro, ele começou em 2018, é isso, né, Davi? Isso, 2018 com 6 anos? 6 anos. 6 anos. Ele tem, olha só, 9 títulos paranaenses de bicicross, tem título brasileiro também. Olha desses troféus aí para você, que são os mais importantes aí, Davi. Pra mim é o de campeão paranaense, o último que teve, Uhum, e o troféu de campeão sul-brasileiro. uhum. Para Esse minha irmã. foi disputado aonde, esse sul brasileiro? Esse sul-brasileiro foi disputado na cidade de Toledo. Uhum, Aí a minha irmã, ela conseguiu conquistar o campeonato, ficando em primeiro. E eu não pode ficar um pouquinho mais para cá. Aí, tá. E eu não tive essa honra, assim. Uhum. Porque eu tive 2 quedas. Ah, tá. Uma queda eu consegui recuperar. Uhum. E na última bateria eu consegui ganhar. Legal, vamos falar do início da sua carreira. Como que foi com 6 anos pegar uma bicicleta e já sair competindo, Davi? Foi meio difícil, né? Porque na minha primeira etapa foi em Palotina, Uhum, uma pista de terra, uhum. e choveu ainda no dia. Uhum. Então, Tudo a ver com bicicross, né? isso. É Legal. a modalidade. Uhum. Aí assim, foi a competição e eu consegui pegar o quarto colocado. Uhum. E daí depois disso. Aí depois o meu pai trocou a minha bicicleta, Uhum. que eu comecei com uma aro 16. Uhum. Aí já veio aumentando a minha colocação. De quarto eu fui para segundo e depois eu fui pro primeiro, que aí no final do ano acabei sendo campeão paranaense. Legal. Depois disso, 9 títulos. 9 títulos depois. Depois que abriu a porteira, não parou mais. Não. É. Me diga uma coisa, Davi, como que são os treinamentos? Eles são regulares. Uhum. A gente faz os treinos de sprint e os treinos na pista. A gente tem que treinar lá em Toledo agora. Ah, vocês por estão causa indo da treinar pista. lá. Isso. Porque aqui não tem um local, né? Nós não temos local, os treinos de pista são efetuados lá na cidade de Toledo, que ali tem a pista, né? Aham. Tem a pista. Tem de pista ali, ele é aham. bem, ele é mais concreto o esporte. Eles têm o clube lá tem Sim, mais organizado, mais estrutura. tem mais estrutura deles lá, né? Lá Você vai treinar lá também? Eu vou. Junto com o Davi. Me diga uma coisa, Davi, aqui na região, e no estado do Paraná, quais que são aí seus principais adversários? Quem que são aqueles que você fala, esse vai dar trabalho? Quem que são? Aqui no Paraná não tem muitos, mas tem mais no Rio Grande do Sul, tem São Paulo. São Paulo é o nível, assim. Uhum, Lá no Rio Grande do Sul temos o Gabriel Derzetti, que correu até no Chile, foi campeão. uhum, Temos o Bento Bal. uhum, Temos o meu primo também do Rio Grande do Sul. uhum. Temos o Pietro Arcuri, bicampeão mundial. Temos Enzo Madella, Leon e entre vários outros atletas muito bons, assim. né, no estado hoje ele está correndo uma categoria acima, né? O Davi tem 13. Uhum. Esse título dele aqui de 13 do ano passado, ele tinha 12 e correu na categoria de 13. Uhum. A federação ela permite essa mudança de categoria Sobe um pouquinho. para elevar o nível do atleta, né? O atleta que se sentir confortável e se sentir que tem capacidade de ganhar dos meninos mais velhos, porque é por idade, né? Tipo, ela corre com as meninas de 9, 10 anos, porque ela vai fazer 10 esse ano. Mas o ano que vem, por exemplo, que ela vai fazer 11, ela corre com as meninas de 11 e 12. Então ela vai encontrar meninas mais fortes que ela. E esse ano ele corre na Boys 14, que é um ano acima da idade dele. Por enquanto saiu vitorioso nas duas primeiras etapas, né? E tem um monte de medalha aqui, né? Tem. Daqui a pouco a gente fala sobre essas medalhas. Nós vamos rapidinho só, Alessandro. Eu vou colocar aqui os melhores momentos, o empate do FC Cascavel pela Série D do Campeonato Brasileiro. Cascavel, né, jogando em casa, poderia ter sido melhor o resultado, mas não perdeu, conquistou um ponto, poderia ter sido a vitória. Mas o empate também, porque saiu atrás do placar, foi um bom resultado. Você vai ver aqui os gols, uma sonorinha do nosso técnico tcheco e já voltamos. Tentou ali o corte para cima da marcação, na perna esquerda.
Serafini dominou, levantou essa bola na área, chega o Cascavel, não acertou o chute ali o Josiel. Vitórias e vai em busca da quarta, e vai ser hoje. Garré na bola, levantamento, foi forte, bem ali, saiu do gol o Passarelli. É outro joia rara do futebol brasileiro, é outro craque, é monstro já do futebol, conhece tudo e mais um pouco. Enquanto isso, o Cascavel vinha ali no levantamento, no comando do ataque, corta bem de cabeça ali o Guilherme. A sobra de bola é com o Mateuzinho, arriscou o chute, Guilherme se joga nela, tira de lá a zaga cascavelense. 27 Serafini, boa troca de passes, invadiu a área, o Richard colocou na área essa bola, tira a zaga mais uma vez ali, chute não, ele preferiu abrir lá na direita, vem Luiz Araújo, corta pro meio, vai arriscar o chute também, bateu pra fora! Com o Brian, capitão pra cobrança, levantamento na área, ela viaja, o toque de cabeça do Filemon foi em linha de fundo e apareceu quem? Vem então a equipe do Cascavel com o Luiz Araújo, Vini Moura arriscou o chute, defendeu! Vem ali o Pedro Peçanha, faz o corte, joga com o Vini Moura. Vai se safando ali o Cascavel. Por entre as pernas do Cresce, meteu essa bola. Que chegada do Cascavel aqui no lado direito. O José tem condição, invadiu a área. Corta pro meio, olha o gol, contra e o gol! E que gol! A arbitragem não deu, mandou seguir, boa bola do Libano pro Robinho, olha a chegada do Cascavel, vai bater, chutaço do Libano, joga com o goleirão, ali o Passarelli, essa bola quicou, ficou meio viva dentro da área, chegou dividindo o Garré com o Guilherme, acho que ele deu pênalti. Deu pênalti, não acredito, ou falta. Agora sim, vai pra bola, se segura aí Passarelli, defendeu, não, gol, os torcedores ao negro. Levantamento na área, o toque de cabeça para fora do Guilherme. É o tempo que o tempo tem no tempo do futebol 1-1. Bola levantada na área, o desvio de cabeça, perdeu o gol, Giovani tocou e Lucas Belém na segunda trave. Não alcançou o garoto, falando aqui ó, que é o Garratti. Olha a chegada do Lucas Belém, foi derrubado, pênalti, seu juiz! Ele não deu! Não foi lá nem conferir. Vai pra bola, o Lucas bateu forte, ficou com ela o goleirão Rodolfo. Que nós recebemos. Já já o Jackson confirma lá também pra nós. Olha a chegada do Cascavel, entrou camisa número 26, Brenner, vai sair o gol. Bateu, defendeu, Rodolfo! Cobrança ali o Brenner. Levantamento na área, o toque de cabeça, o desvio! Era uma ideia nossa no primeiro tempo, mas não conseguimos reagir perante a força criada pelo Itabirito e as nossas jogadas passando por alguns atletas tecnicamente não muito bem, favoreceu muito ao jogo do nosso adversário e a gente ficou devendo muito nesse sentido. Mas em contrapartida, no segundo tempo aí, eu acho que eles literalmente entenderam o que a gente queria o jogo inteiro e conseguimos reagir. É um time que tem essa reação, é um time que tem potencial, mas como eu falei com eles no vestiário, não podemos deixar isso acontecer novamente, principalmente nessa reta final do turno, que é o que vai sacramentar a nossa classificação. São jogos importantes dentro de casa que a gente tem que pontuar. Agora temos mais 3 em casa, né? Apesar de ser o grupo mais equilibrado aí de toda a Série D, a gente sabe que temos que evoluir ainda em alguns pontos e vamos trabalhar para isso, para que isso não se repita. Muito bem, a gente volta então. Você acompanhou aí os gols do empate Cascavel 1 e Itabirito de Minas Gerais também 1, e a gente volta agora com a família Moraes aqui falando do bicicross. E essas medalhas aqui, pelo que você falou, Alessandro, isso aqui é só uma pequena parte das medalhas, né? Cada uma tem uma história, né? Esse que é o interessante, né? Cada medalha para eles é uma conquista diferente, né? Por exemplo, essa medalha aqui, ó, a gente tem um ano aqui atrás, essa aqui é de 2019, ó, um ano depois que ele começou. Essa aqui é de 2024, que foi o primeiro lugar. Aqui né? o Campeonato Brasileiro. Esse aqui foi o Campeonato Brasileiro. Eu comentei sobre do Davi mesmo? Do Davi. Outra modalidade, né? Ele tem o ciclismo de pista e circuito oval.
elas são parecidas no nível de treino e o nível de força. E aí, como eu disse anteriormente, que quem passa pelo bicicross se destaca. Sim. O Davi, ele não era o atleta de speed, de bike daquela roda fina. E aí, houve a oportunidade dele defender a cidade de Rolândia. Então, ele integrou a equipe lá no ano passado e ele foi campeão por equipe juvenil, né? Infanto, na verdade, né? Infanto juvenil. Na primeira vez que ele competiu nessa modalidade. Legal. E Rolândia tem tradição no ciclismo no estado do Paraná também, né? Não, eles lá, eles têm... É um ciclismo bastante forte. É, na verdade, o técnico lá, ele tem um carinho e um cuidado muito grande com a modalidade lá. Então, a modalidade de pista, ciclismo de estrada, contrarrelógio, essas modalidades, a equipe deles lá praticamente integrou a equipe brasileira que foi para fora para competir, entendeu? Legal, então eles são bem fortes lá mesmo. Eles têm um carinho bem grande e eles se dedicam muito igual a gente fala, que é a roda fina, né? Que é as bikes de pista, speeds. Alessandro, além desse projeto de se fazer uma pista para nós aqui, para trazer as competições também para Cascavel, tem algum outro projeto em mente aí, como escolinha para chamar a galerinha, ou para fazer essa escolinha depende de um local? Para fazer a escolinha a gente depende do local, porque assim, existe muito treino que se faz na rua. Por exemplo, como a gente não tem a pista, a gente vai uma vez para Toledo ou duas para ele poder testar, para ele poder treinar na pista lá em Toledo. Se tivesse um local aqui, com certeza o condicionamento físico e técnico dele subiria muito. O Davi hoje ele vai na academia todos os dias, né? Ele frequenta a academia todos os dias. E aí, muitos treinos se faz na rua. Que é treino de força, sprint, giro, né? Enfim. Mas aí, o treino de pista mesmo, da modalidade lá, né? Porque ela é uma pista que varia de 350 a 400 metros, cheia de obstáculos. Então, vence quem ultrapassa esses obstáculos com facilidade, sem cair, e chega no final primeiro. Então, a gente tem a pista em si, ela é necessária para a gente poder aplicar o projeto. Dá para iniciar sem a pista? Dá. Mas aí o que acontece? A gente não consegue simular o que essa criança vai encontrar lá na hora de competir. Na hora da competição. Né? Isso. Daí, então, acaba dificultando. A pista ela é imprescindível para o fomento e para a modalidade em si. E na federação, tudo bem? Você que acompanha, você como vice-presidente da federação, a modalidade no Paraná vem crescendo, está estagnada, como que você vê? Não, a modalidade ela deu ela aumentou bastante o nível de atletas. Quando nós entramos lá em 2018, a média de atletas era em torno de 100, 110, 120 atletas por ali. Em alguma outra episódio ou alguma etapa mais específica dava um pouquinho mais. Mas hoje nós estamos com média de 180 atletas. Já atingimos 200, 220 atletas, né? Sabemos que Londrina e Curitiba tem um plantel bem grande também. Alguns eles não vêm com a equipe toda por conta de deslocamento, distância e tal. Mas a gente sabe, por cima, que nós teríamos hoje no Paraná aproximadamente 300 praticantes, atletas praticantes da modalidade. Que participam de competições e estão sempre em atividade. Davi, você, o que você prevê como seu futuro assim, no bicicross? Você pretende realmente seguir, treinar, se dedicar na modalidade? Como que é? O que você pensa disso? Assim, no meu futuro eu penso chegar em umas Olimpíadas, fazer um pódio. Aí, pra conseguir isso, eu tenho que treinar, né? Todo dia. E eu e o pai estamos fazendo um projeto pra, tipo, 2036. A gente imagina, pela idade, né? Eu acho que seria mais ou menos isso. Ele está com 13. 13, 32. Seria a próxima Olimpíada de 2028 e daí 2032. Ele tem que estar, pelo menos, na Sub-23. Na categoria Sub-23 ou numa júnior, digamos assim, um último ano de júnior, seria 19 anos. Isso aí depende muito de contagem de pontos, de participação em prova. No caso da Olimpíada em si,
É só os atletas de elite que vão, seja sub-23 ou elite mesmo. E para estar nessas categorias, daí depende da idade. Mas a preparação começa agora. Sim, começa agora. Começa agora, né? A gente começa também com começa aqui também. Como né, futuro aí. Para ela é mais lúdico, né? A gente fomenta mais assim para ela, no caso, para que ela pegue gosto, ritmo de treino, é o começo. E aí, você quer sentar ali, filho, então? Você tá pode sentar. Senta lá então. Ela filho. tá meio agripadinha, tudo bem, pode ficar lá, sem problema. E aí a gente começa a treinar agora, né? O Davi, a gente começou, é mais firme agora o treino para ele, por isso que ele vai para academia. Começa a exigir um pouquinho mais. Começa a exigir um pouco mais, responsabilidade. Mesmo por causa da estrutura de músculo, estrutura óssea, está em fase de crescimento. Tá em fase de crescimento. Com certeza vai crescer ainda mais, né? Exatamente. Então você tem que dosar, né? O treinamento às vezes também. Tem que dosar. A gente tem que. Tem que, na verdade, tem que estar sempre em constante, né? Até o ano passado a gente treinou muito por dicas de amigos. Tinha o treinador aqui de Cascavel, que ele dava aula para a escolinha e foi onde que ele aprendeu, mas daí chegou um momento que começa a estagnar. Hoje nós temos um atleta profissional que treina ele, né? E aí é assim que vai fazendo a evolução, né? Natural, né? Legal. E quem quer praticar o bicicross? Pode procurar você? Pode procurar o Davi, por exemplo? Como que você fala? Quero ir para Toledo treinar com vocês. Posso? Como que é? Sim, pode entrar em contato com a gente. Tem o perfil da federação, né? Pode mandar mensagem lá, que é o FP Bicicross, né? @FP Bicicross no Instagram e também no Facebook, pode chamar a gente lá. E aqui em Cascavel tem o Clube West Bikers, né? Que pode chamar o pessoal também lá, que eles vão acabar direcionando pra gente aqui. E é isso, né? Daí a gente faz os encaminhamentos, quem pode me chamar também pelo celular, a gente vai trocando ideia. Legal. Davi, e você então, futuro Olimpíadas, com certeza. Sim. E esse ano, mais troféus? Com certeza. O que você pretende faturar esse ano? Eu pretendo trazer um brasileiro. Brasileiro é quando? Brasileiro agora tem data definida? Tem, dia 13 de julho, 12 e 13 de julho, lá na Bahia, em Salvador. Lá em Salvador, na Bahia. Olha, que legal. Lá em Salvador. O ano passado foi em Curitiba, né? Agora vai ser lá na Bahia. Vamos ver, se trouxer o troféu, pode vir aqui que a gente vai fazer entrevista de você mostrando o troféu de campeão. Isso. Legal. Alessandro, eu quero agradecer, né, tua gentileza de poder vir aí para falar um pouquinho do nosso ciclismo, mais especificamente do bicicross, trazer seus filhos que são atletas aí, vencedores, né? A Alice, que é campeã sul-brasileira, que é campeã paranaense, o Davi, que é um hipercampeão, já com 9 títulos na carreira, mais brasileiro, e você como vice-presidente da federação aí, dando pra gente um pouquinho dessa aula do bicicross aí. Agradeço a oportunidade de você poder vir falar aos nossos amigos aí que acompanharam o podcast. Eu que agradeço, Celso, a oportunidade. Hoje a nossa modalidade, ela precisa de visibilidade, né? Na verdade, no geral do ciclismo, precisamos estar visíveis, né? Porque é um esporte divertido, digamos assim. Então, toda criança hoje tem uma bicicleta, toda criança tem vontade de andar de bicicleta. E a gente pode proporcionar a ela não só o andar de bicicleta, ela pode levar isso para a vida. Nós temos atletas com 77 anos competindo, começam com 2 anos e meio, 3 anos na modalidade. Então, ela é bem, digamos assim... É apaixonante. Apaixonante. Isso. Não larga nunca mais. Muitos pais começam a praticar porque os filhos entram e eles conhecem a modalidade. Vou participar junto com meu filho quando vê a família inteira tá praticando. Então é um esporte muito bom, muito contagiante. Legal. Davi, tudo certo então? Tudo. Olha aí, em julho, né? 13 de julho, você falou? 13 de julho. 12 e 13 de julho. Então, na segunda próxima do dia 13 de julho, você está convidado a participar aqui do nosso programa com o troféu de campeão brasileiro, não é, Alessandro? Se Deus quiser. Então tá bom. A gente vai agora mostrar aí os gols do Cascavel pela Liga Nacional, 6-2 no Santo André. Vai para um breve intervalo e daí a gente volta com mais podcast de Olho no Esporte. O Vitinho acabou de deixar a quadra, né? Vai com você. Samuel, linda jogada, batida, golaço! Ele vinha
arriscando essa jogada individual do lado esquerdo. É a terceira que ele puxa. Faz um lindo drible para cima da marcação. Faz o pebolim, como me ensinou o Paulinho japonês. O pinball. Leva a bola para o pé esquerdo, bate cruzado. Bola no fundo das redes do goleiro Caio, que nada pode fazer. Abre vantagem o Cascavel. Samuel. O Douglas Souza Fernandes diz que não, o jogo segue. Pulsou. Coloca a bola em profundidade. Então a finalização por lá o Vitinho. Insistiu e recuperou Vitinho! Do lado direito. Tentou o giro para marcação. O Ronaldinho roubou dele. Ele insistiu. Dominou, tirou o Ronaldinho de pé direito, de bico. Bota a bola no fundo das redes do Caio. É o segundo da Serpente Tricolor. É o segundo do Cascavel. Vitinho balança as redes. Ele acabou não conseguindo tirar o corpo da jogada. Escanteio para o Santo André. 15-20 para o final. Escanteio. Pro chute! Taubaté! Cobrança de escanteio depois de ter feito o gato para cima da marcação do Carlão. Bola no pé do Taubaté, no pé esquerdo, o passe do Tchu, da perna esquerda do Taubaté, a bola vai no cantinho do Gustavinho. Desconto o Santo André no ginásio da Neva, Cascavel 2. Mas eu vou com a arbitragem, para mim essa bola é direto pela linha de fundo. E olha o recuo! Gol do Cascavel! Paulista voltou a dar certo. O Mendes bateu o lateral rapidinho, recebeu do Ronaldinho, achou que o Caio estava posicionado, tentou o passe um pouco mais alto. O Caio estava posicionado um pouco mais para o lado esquerdo. A bola vai para o fundo das redes. É o terceiro gol do Cascavel. Mendes contra. Cascavel 3. Santo André 1. Gabriel vai se movendo a equipe do ABC Paulista. O time do Cascavel recupera. Gol! Número 17, a camisa dele. Excelente leitura de antecipação. Viu a linha de passe dos jogadores do Santo André, arriscou, conseguiu o bote no time certo, a bola sobrou na perna esquerda. 4-1 pro Cascavel, que domina as ações agora, tem de volta o controle da partida. Chefe faz a finta! Golaço! Oito dele! Recebeu a bola de recuperação na metade defensiva, fez uma grande finta. Próximo do círculo central, deixou o Ronaldinho falando sozinho. E na saída do Caio, um toque sutil, de muita frieza, cavando por cima do goleiro. Acho que seria a tônica do jogo, né? Um jogo muito parecido, a equipe deles é muito bem. Mas a gente dentro de casa sempre muito forte, né? Acho que a gente mostrou de novo. Vimos de uma derrota, né, no Paranaense, mas hoje já recuperamos com um bom resultado. E um grande jogo, passamos na tabela, continuamos lá em cima. Então acho que foi importante tanto pelo resultado quanto pela partida jogada. Com certeza. Eu falei ali, né, que não esperava tanto carinho, né? Acho que o dia a dia é sofrido, a gente se esforça muito. E foram quase 3 anos, quase 4 anos na verdade, né? 3 anos e meio. De muita entrega, cara. Eu acho que eu tento fazer o meu máximo, né, para chegar em momentos assim. Uma despedida que nunca é fácil. E receber esse carinho, né, esse reconhecimento. Então é um misto de sentimentos, né? Acho que eu saio triste por estar saindo no clube que eu tenho tanto carinho, de uma cidade que me acolheu tão bem, mas feliz também por estar, né, tendo outra oportunidade, né, um novo rumo na minha carreira. E agora, infelizmente não faz mais parte do Cascavel, mas vou estar torcendo demais de coração, meu clube do coração, não tenho dúvida disso. Cara, é gratificante, né? Graças a Deus, poder voltar depois de 32 dias lesionado, poder fazer um gol, a equipe ganhar, o time todo bem e ser o melhor da partida, ser gratificante. Só me dá confiança para continuar bem no campeonato e agradecer ao Vini, né, que ficou comigo nesses 32 dias aí de luta, de tratamento. E é isso aí, só agradecer essa torcida que fez presente hoje e vamos por mais. Sim, muito gratificante, né, o prêmio, era
Agradecer a todos os meus companheiros, que sem eles isso não seria possível. Então é isso aí, vamos que vamos. Muito bem, estamos aí de volta com o podcast De Olho no Esporte, sempre com o apoio do Grupo Pra Frente Brasil, rede de postos e transportadora. E antes de chamar aí os gols do Stein e Leoas da Serra, eu quero, em nome da Alice Moraes, né, que esteve aqui no bloco anterior falando sobre bicicross, ela fez um pedido especial e a gente vai atender esse pedido da Alice, que é mandar um beijo para a mamãe Daiane, né, Savenhago, que é a mãe da Alice, que é a mãe do Davi, esposa do Alessandro, que é vice-presidente da Federação Paranaense de Bicicross. Obrigado, Daiane, pela audiência, grande abraço. Cumprida a promessa que eu fiz para Alice. A gente vai com os gols do Stein 6, Leoas da Serra 2 pela Liga Feminina de Futsal, jogo que foi disputado ontem no ginásio da Neva. Muito bem, por hoje é só. Eu agradeço imensamente você que acompanhou, você que curtiu,
né, o nosso podcast desta semana. A gente volta na próxima segunda. Aproveito para desejar a você e a toda a sua família uma semana bem abençoada, bem feliz, com muita alegria. A gente volta na próxima segunda-feira, hein? Grande abraço, tchau, tchau, até mais.